o texto que nós acabamos de ler é um texto bem conhecido, certo? Principalmente para todos nós que somos filhos, onde o apóstolo Paulo, no contexto, ele fala de vários assuntos acerca da vida cristã. E nesse texto que nós acabamos de ler, ele fala dos filhos. Todos nós somos filhos, né? Somos gerados por nossos pais, pela misericórdia de Deus. E nessa noite nós vamos abordar exatamente esse tema, a questão de filhos. Claro que nós vamos falar de forma geral, que todos nós somos filhos e filhas. Mas eu quero falar mais especificamente para aqueles que são filhos que ainda vivem com os pais. Aqueles que ainda dependem dos seus pais, ainda estão morando com eles, ainda estão convivendo com eles, ou seja, ainda não saíram de casa. Então, exatamente esse ponto que eu quero falar esta noite. Você que ainda vive com seus pais. Você que ainda tem o privilégio de ter seus pais, de depender deles. Porque esta noite eu não quero falar de desvantagem, pelo contrário, eu quero falar só de vantagem que vocês têm. Vocês adolescentes, vocês jovens, vocês crianças, o privilégio que vocês têm de ainda viver na casa do pai de vocês, dos pais. Porque é uma vida boa. Por isso que o tema hoje da pregação é: filhos, que vida boa. Que vida boa vocês têm. Vocês que ainda vivem na casa dos pais de vocês. Os dois, pai e mãe, ou só pai. Mas é uma vida boa. Pergunta, irmão Antônio, você tem saudade? Eu tenho. Eu tenho saudade. Porque amanhã é segunda-feira. E vocês que vivem com seus pais, adolescente, jovem, não tem nenhum boleto para pagar amanhã. Só isso é bom demais. Quando vocês estiverem adultos e forem pais ou forem mães, vocês vão saber do que eu estou falando. Mas a vida de vocês, filhos, e principalmente vocês que são filhos de pais cristãos, ainda mais. É motivo de agradecer a Deus, porque você tem uma ou duas pessoas do seu lado para qualquer situação, para qualquer questão que você sofre, sempre você terá o apoio do seu pai e da sua mãe. E outra coisa importantíssima para nós cristãos é que os nossos pais, eu estou me colocando no lugar de vocês, adolescentes, jovens, aqui da IPA, os pais de vocês se esforçam para criar vocês na disciplina e na admoestação do Senhor. E não tem coisa melhor. Não tem presente melhor do que nós sermos criados, vocês serem criarem para Deus. Porque nós, como pais cristãos, nós criamos os nossos filhos para Deus, não é para o mundo. Então, os pais de vocês, como os pais servos de Deus, criam vocês para Deus. Não é para o mundo. Então, quando você querer agarrar o mundo, querer curtir das coisas do mundo e receber a disciplina do seu pai ou da sua mãe, agradeça. Porque eles estão tendo o melhor cuidado que alguém poderia ter para com você, que é criar você nos caminhos do Senhor. É claro que eu não estou deixando aqui isento aqueles que ainda são filhos, mas já saíram de casa. Que nós, mesmo saindo de casa, nós temos nossas responsabilidades para com os nossos pais. Mas há uma diferença. Há uma diferença. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui, embora a palavra que ele usa aqui, filhos, ela é uma palavra que não especifica idade.
ela não estabelece uma idade para se referenciar a filhos ao qual ele está escrevendo, ao qual ele está sendo usado por Deus. Mas a ideia que Paulo está falando aqui, quando ele usa essa palavra filhos, são aqueles filhos que ainda estão aos cuidados dos pais, ou seja, ainda depende dos pais. Mas quando ele menciona o mandamento, o 5º mandamento, honra pai e mãe, aí ele está falando no todo, qualquer que seja o filho. Então, nessa noite, nós vamos abordar exatamente essa questão dos filhos que moram ainda, depende ainda dos filhos, dos pais, aliás. Eu não estou dizendo aqui para você ficar eternamente na casa do pai de vocês. Não estou dizendo isso, não. Chega um momento que é importantíssimo que você saia da casa dos seus pais. É importante. Mas é para vocês curtirem esse momento. Já me perguntei, eu gostaria de voltar para a casa da minha mãe? Não. Aquela fase, para mim, já era. Eu curti ela, eu fui muito feliz com ela, agora eu tenho minha casa, eu tenho meus filhos, eu tenho minha esposa. Agora eu tenho que curtir essa fase. Por isso que vocês que vivem ainda com seus pais, curtam essa fase. Não ter conta para pagar segunda-feira. Curta essa fase. Claro que quando você tiver as contas para pagar na segunda-feira, tem outras coisas que você vai curtir. Vai ser boa, vai ser excelente. Mas, por enquanto, curta essa fase de você morar com seu pai, morar com sua mãe ou morar com seus pais. Quando o apóstolo Paulo, é bom interessante aqui, numa introdução ao texto, quando Paulo fala, ele fala em paz, ele não separa. Ele não separa, ele diz assim, pais. Ou seja, ele não separa pai e mãe. Ele pega o casal e coloca os dois com a mesma responsabilidade. Veja que aqui, Paulo ele não está colocando hierarquia. Quando diante dos filhos, Paulo não coloca o pai ou a mãe superior um ao outro. Os dois estão no mesmo núcleo. Ou seja, os dois são os mandatários, são os responsáveis, são os administradores dos seus filhos. Não tem uma hierarquia nesse momento. Nesse momento, os pais estão, a mãe e o pai estão no mesmo patamar diante dos seus filhos. Então, os filhos recebem a orientação dos dois. Mas antes de entrarmos propriamente no texto, eu gostaria que os irmãos, aqueles que puderem, por gentileza, abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Êxodo 20, 12. É um texto bem conhecido, que é o texto que se refere aos 10 mandamentos. Mas eu quero falar exatamente só desse aqui, que é o texto que Paulo coloca nos seus escritos. Diz assim um texto. Observem o texto da palavra do Senhor. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então nós temos aqui o 5º mandamento. Eu vou fazer uma pequena introdução, mas vai ser pequena mesmo. Que aqui a gente teria assunto para muito pano de manga, mas nós vamos fazer uma introdução bem rapidinho. Quando Moisés desce do Monte Sinai, ele traz nas suas mãos 2 tábuas, que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ou chamado decálogo, eles se dividem em 2 partes. Nós temos primeiramente os chamados mandamentos espirituais ou mandamentos verticais, que é do 1º ao 4º mandamento, que trata do relacionamento do homem para com Deus. A segunda parte, que começa com o 5º mandamento, são os mandamentos que falam do relacionamento vertical, ou também chamado de mandamentos sociais, que são os mandamentos que falam do relacionamento entre os seres humanos na sociedade.
Queria que os irmãos observassem que o primeiro mandamento dessa segunda parte dos mandamentos sociais é o quinto mandamento que nós lemos, que Paulo descreve lá no seu texto. Então, o primeiro mandamento é exatamente esse: honra teu pai e tua mãe. Quando Deus se refere à sociedade, ele começa por quem? Pela família. Ou seja, não existe sociedade bem se a família estiver mal. Por que que nós estamos com tantos problemas sociais no Brasil? Porque a família brasileira não está bem. Porque a estrutura estabelecida por Deus, ela está sendo quebrada constantemente, diariamente. Os papéis estão sendo invertidos, as coisas estão se desandando. Então a sociedade sofre com isso. Então Deus, quando ele fala da sociedade, ele chama a atenção, o primeiro mandamento é: honra teu pai e tua mãe. Então ele aponta para a família e aponta para os filhos. Vejam a responsabilidade que vocês, como filhos, têm diante da sociedade em geral. Então você vai ser responsável pela nova geração, ou pela atual geração que você está inserido. Então nós não temos hoje uma sociedade saudável. Por quê? Porque os filhos não são criados de forma saudável, não são saudáveis. Então hoje nós temos problemas estruturais na família. Infelizmente, as autoridades, as entidades, elas estão quebrando esse princípio do berço da sociedade, do início da sociedade, que é a família. Eu me lembro que nós tivemos agora um caso seríssimo, mais um, que foi o caso daquele jovem que invadiu a escola e matou a professora, e aí foi um alvoroço danado. E aí, então, teve-se uma reunião do governo, não sei o quê, mas só que tem um detalhe que eu não sei se os irmãos observaram. Chamaram todo mundo, menos representante da família. Chamaram segurança pública, chamaram não sei o quê, mas não esqueceram de representante da família, os pais ou os filhos. O que é que está acontecendo? Então a família está sendo constantemente atacada, porque se o diabo alcançar vitória sobre a família, ele alcança vitória sobre toda a estrutura social. Então, por isso que o nosso Deus, quando ele chama a atenção para o relacionamento horizontal, ele foca nos filhos, na família. Porque os filhos representam a família, porque eles fazem parte da família e serão novas famílias. Por isso, honra teu pai e tua mãe. Então, voltando ao texto de Efésios, tomando como perspectiva o mandamento, o quinto mandamento, que é do relacionamento familiar, eu gostaria de abordar 3 pontos interessantes sobre esse tema. Filhos, que vida boa. Que vida boa vocês têm. Que vida boa nós tivemos, né, Luciano? Não tem, agora não é mais, essa fase a gente já passou, né? Agora vamos curtir a fase de pai, né? De pai, vocês também, mães, a fase de filha já passou, viu? Agora é mãe. Então, essa fase de filho foi muito boa. E é muito boa. E eu quero que os irmãos, aqueles adolescentes, as crianças, os jovens que estão hoje aqui na igreja, percebam isso. Vejam a luta que seus pais fazem constantemente, diariamente, para que você tenha uma vida tranquila, tenha uma vida saudável. Então vejam, a primeira coisa que eu gostaria que os irmãos observassem no texto, que é o primeiro ponto. Filhos, obedecei os vossos pais. Aqueles que são de casa, ainda estão no berço, vejam o que Paulo escreve. Filhos, obedecei
vossos pais. Por que obedecer? Obedecer aqui, ele tem vários sentidos. E todos os sentidos, Paulo, ele traz exatamente nessa única palavra, obedecer. A questão de obedecer, primeiro ela tem o sentido de ouvir ou escutar. Filhos adolescentes, filhos jovens, ouçam os seus pais. Preste atenção no que eles falam. Claro que eles podem errar, mas 99% eles estão certos. Cuidado com o seu juízozinho quando você não quer ouvir seus pais. A coisa pode não dar certo. Eu vou citar um exemplo, é claro que nesse exemplo eu vou exagerar. Façam as devidas ponderações, viu, meus irmãos, principalmente os jovens, adolescentes, façam as devidas ponderações. Eu vou exagerar no exemplo. Eu tinha uma vizinha, eu não sei muito, porque eu não tive contato com ela, mas eu soube da história. Ela tinha uma filha, e ela não é cristã, não é serva de Deus, não. Ela tinha uma filha, ela já está com uns 5 anos. Foi assim que a gente chegou aqui no Porto Alegre, em meados de, não me lembro, 2000 antes da pandemia. Ela tinha uma filha, e a filha dela era muito trabalhadora, e aí a filha estava trabalhando, aí chegou tarde em casa, cansada. Aí uma amiga ligou para ela, amiga, vamos, né, para a festa, para a farra, não sei o quê. Aí ela disse assim, não, eu estou muito cansada, eu não vou não. Aí a filha, aí a amiga insistiu demais, aí ela resolveu, não, tá bom, eu vou. Aí a mãe disse assim, filha, não vá. Não vá, minha filha. Você está cansada. Descanse, fique, durma, descanse. Aí ela não quis ouvir a mãe. Aí ela foi para a festa. Aí voltando de moto, foi atropelada e morreu. Claro que eu estou exagerando no sentido, mas o princípio é o mesmo. Obedecer tem um sentido, ouça seus pais, porque eles têm experiência. Eles sabem quando o negócio não vai dar certo. Quando as amizadezinhas não são boas. Eu me lembro quando eu era filho, não faz muito tempo, viu? Faz muito tempo não, porque eu me casei em 2010. 2010 foi bem aí. Quando eu dependia, eu sofri muita influência de colegas, né? Não muito bem agradáveis. Porque eu vim do interior, matuto, com 9 anos, ó, pré-adolescente, né? 9 anos. Onde eu morava, quando passava um carro, era festa. Que era a coisa mais difícil do mundo, a gente ver um carro passando. A minha esposa chama que eu nasci nas brenhas. Pois é, nas brenhas mesmo. Não tinha nada, não tinha água encanada, a lâmpada era a lamparina mesmo, a luz era a lamparina, não tinha banheiro e assim vai. Quando eu cheguei em 88, outubro de 1988, aqui em Teresina, pronto, eu fiquei encantado. Carro era só o que tinha. Aí eu ficava lá em cima do viaduto, ali na rodoviária, só contando os carros que passavam embaixo. Eu admirado, e era um alvoroço muito grande. Lá em casa não tinha TV, mas na casa do vizinho tinha. Eu passava quase o dia todo na casa do vizinho assistindo TV. Na época do Jaspion. Não, o Power Ranger é mais recente, né? Do Jaspion, pronto. Época boa. Mas aí o quê? Futebol. Aí tinha ali o campinho da rodoviária. Aí tinha uma galera não muito legal. Era uma época que a Vila da Paz sofria muito por influência de droga mesmo.
Mas toda vez eu vivia no meio dessa galera, mas eu sempre tinha a voz da minha mãe. Meu pai não, meu pai foi muito ausente. Mas minha mãe sempre me advertia. Filho, cuidado. E eu sempre ouvia ela. E hoje, a grande maioria daquelas pessoas que eu convivi na minha adolescência, ou mataram, ou foram presas e não sabem para onde está. Claro, Deus usando a minha mãe em orientação. E eu apanhei muito da minha mãe. E eu sou grato a Deus por isso. É claro que na época a gente não entende isso. Mas quando você vira pai, quando você cresce, você toma uma experiência que, isso aqui não vai dar certo. É essa experiência que os pais de vocês têm. Não somente, não é questão de experimentar, mas só o fato de você ouvir as histórias, o que acontece, já é um aprendizado para você, que você vai aprender para a vida, e isso você vai, claro que, evitar o mal. Ele não precisa ocorrer para você, você não precisa ser um usuário de droga para dizer que a droga faz mal. Você tem os exemplos maus. Aí, peraí, isso aí não dá certo para mim. Então, a gente tem essas experiências, esses aprendizados, que a gente passa para os nossos filhos. E vocês, jovens e adolescentes, têm que ouvir seus pais, porque os seus pais, eles já viveram mais. Ah, não, mas meu pai não tem curso. Não tem nada a ver com curso superior, com curso... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque eu vejo, na faculdade, eu estudei, tinha homens adultos e inexperientes na vida. Então, essa experiência te leva ao quê? A uma melhor concepção da vida, os perigos que a vida tem. Então, você deve ouvir seus pais, porque eles têm esse conhecimento, eles têm essa experiência. E você aprende. Eu já disse uma vez aqui, eu gosto, particularmente eu gosto. É claro que quando eu nasci, na minha adolescência, a gente não podia participar. Falar, né? Eu não sei se os irmãos sabem, certo? Mas antigamente você não podia falar na conversa de adulto. Você não podia nem passar no meio. Passe no meio para você ver. Ah, meu amigo. Certo? Mas hoje, infelizmente, né? Mas eu gostava muito de ficar sentado ouvindo as pessoas mais idosas, mais experientes. Eu tinha um professor de lógica, que eu gostava dele, ele trazia uns conselhos lá. Aí ele trazia, por exemplo, ele usava a história de José do Egito. Ele não era cristão não, mas ele trazia uns conselhos tirados da história de José, que era impressionante. O cuidado que José tinha com sua família, o cuidado que ele tinha com seus pais. Isso dá para a gente, que hoje somos pais, uma certa experiência para passar para os nossos filhos. E os erros que a gente cometeu na negligência, a gente pode evitar com os nossos filhos. Então, a ideia de obedecer é a ideia de ouvir. Filhos, ouçam seus pais. Outro sentido da palavra obedecer, se submeter. Ah, mas isso é pesado. Não, irmãos, olha, eu quero que os irmãos entendam uma coisa, um princípio bíblico. Aquele que submete-se é o que é mais beneficiado. É o que é mais amado. Quem se submeteu-se? Foi Cristo ou foi a igreja? A igreja se submeteu-se a Cristo. A igreja é submissa a Cristo. Então ela é mais beneficiada. Porque foi Cristo que morreu pela igreja e não o contrário. A mulher tem que ser submissa ao marido. É privilégio maior. Porque é o marido que tem que morrer.
Quando o bandido entrar na sua casa, o primeiro que morre sou eu. É o homem. O primeiro que leva o tiro é nós, o homem. Então, isso é privilégio das mulheres. Então, aqueles que têm mais autoridade são os que são mais cobrados. Aquele que se submete são os que são beneficiados. Porque eles só vão receber os privilégios da submissão. Então, os filhos, sede submissos aos vossos pais. Porque a ideia, ouvir, seria na teoria. Se submeter, que é obedecer, seria a prática. Então, filhos, faça o que os seus pais mandam. Ou não faça o que eles proíbem. Porque, cuidado, como eu falei no exemplo, quando você for ouvir seus pais, saibam que ele sabe do que está falando. Claro que a gente, como pai, pode errar. Por isso que, quando Paulo ele fala na questão da obediência aos pais, ele fala também que deve ser obedecida no Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Que é o segundo ponto que eu gostaria de falar aqui. Obedecer aos pais e agora os filhos se submeter à vontade de Deus. Por quê? Antes de obedecer os pais de vocês, o dever de vocês é obedecer a Deus. Ou seja, a obediência a Deus é maior do que a obediência ao pai de vocês, aos pais. Você tem que amar a Deus acima dos seus pais, sabendo que os seus pais são providências de Deus para você. Ou seja, os pais que vocês têm é bênção de Deus, é favor, é graça de Deus. Você não merece ter os pais que você tem, mas Deus lhe dá os pais que você tem. Por isso, dizendo que até que ponto eu obedeço meus pais? Até que meus pais estejam me criando para obedecer a Deus, debaixo da vontade de Deus. Vejam que, continuando no versículo 1, ele diz, a primeira parte, né? Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor. Aí tem a segunda parte, pois isto é justo. A ideia aí de justo é que isso é a vontade de Deus. Que vocês obedeçam o pai de vocês, isso é vontade do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Então eu tenho um propósito de obedecer meus pais, de ouvir meus pais, de submeter os meus pais, porque essa é a vontade de Deus. Esse é o querer de Deus. Então eu obedeço os meus pais até que meus pais sejam obedientes a Deus. Agora, se meus pais mandarem eu fazer alguma coisa errada, aí eu não faço. Por isso, adolescentes, jovens, vou dar um conselho para vocês. Imagine que eu sou o pai de vocês. Leia a Bíblia. Curta a sua juventude e sua adolescência lendo a Bíblia. E eu estou falando de ler, não é só ler vagamente, não, é ler se aprofundar, é rasgar mesmo as escrituras diariamente. Eu sinto saudade dessa época, que eu fazia isso. Eu me lembro, irmãos, que quando eu era jovem, que eu vivia na casa da minha mãe, do meu pai, eu lia a Bíblia em um mês. Porque eu tinha muito tempo e eu aproveitava. Então vocês, adolescentes, é claro que eu sei que tem as tarefas, eu tinha também. Estudar, eu tinha também. Mas curtam a vida estudando, sabendo qual é a vontade de Deus para você. Leia a Bíblia. Leia de Gênesis a Apocalipse. Leia sequencial, leia um livro individual. Se debruce sobre as Escrituras, porque assim você vai conhecer a vontade de Deus. E aí você conhecer a vontade de Deus é a melhor coisa para a sua vida.
Então comece logo a estudar as Escrituras, a Bíblia. Leia a história de José, leia a história de Daniel, que eram jovens. Leia a história de Ruth, de Esté, de Maria. São histórias que nos ensinam muito a sermos filhos obedientes. Porque eles foram obedientes ao Pai maior, que foi a Deus. Vejam que Paulo está chamando, admoestando todos nós, como filhos, a observarmos o Senhor. Porque quando ele começa, aí no versículo 2, ele diz, honra teu pai e tua mãe. Que é o mandamento de quem? Do Senhor, Yahvé. Então, quando você faz isso, você está obedecendo ao seu Deus Pai. Então, conheça a palavra dele, conheça a sua revelação. Leia as Escrituras, estude. Irmãos, e hoje, e os jovens aí, adolescentes, hoje é tão fácil. Hoje você tem, olha, palestras, estudos importantíssimos, interessantíssimos no YouTube. Você vê vídeo do Augusto Nicodemos, muito coisa boa mesmo. Nós temos hoje um grande exemplo, o Nicolas. Os irmãos já estudaram, já ouviram os vídeos dele, ele falando, as palestras dele, tem no YouTube. Se você não quer ouvir aqueles mais velhos, como no caso, vamos supor o Frank Ferreira, que eu gosto muito dele, o Frank Ferreira, assista os vídeos do Nicolas Ferreira. Não são parentes não, viu? Não são parentes não. Mas tem material muito bom. Mas não esqueça de ler as Escrituras, de ler a Bíblia. Porque assim você vai conseguir honrar seu pai e sua mãe. Representar bem, proteger bem. Porque, não na época aqui de Paulo, mas também na época de Paulo, os filhos, eles representavam o quê? Uma segurança para os pais. Porque naquela época não tinha negócio de aposentadoria, né? Não tinha. Então, os pais eram sustentados pelos filhos. Então, quanto mais filho, melhor seria o sustento dos pais. E a gente tem que lembrar, irmãos, e vocês que são jovens, adolescentes, não sei se vocês sabem, mas o papel inverte. O papel inverte. Seus pais estão cuidando de você, mas vai chegar um momento em que você vai cuidar de seus pais. E a gente, quando fica velho, volta a uma criancinha. Até fralda a gente usa. Então se preparem, adolescentes, jovens, para cuidar do pai de vocês. Infelizmente, essa falta de amor para com os pais, muitos, eu estou usando como exemplo o mundo todo, né, as pessoas e principalmente os ímpios, pegam seus pais e jogam nos asilos. Eu sou testemunha disso porque a gente lá na congregação Atalaia, a gente tinha um trabalho, eu acho que o Ivan lembra, né? A gente tinha um trabalho no Abrigo São Lucas, quando o Abrigo São Lucas era ali no Tancredo Neves, perto da ponte ali do Tancredo Neves. O Abrigo São Lucas era ali, hoje é lá no final, lá do Planalto Uruguai, né? Lá, aquele rumo lá. Eu me lembro, como se fosse hoje, o testemunho de uma senhora passando necessidade, porque o abrigo passava necessidade, a gente toda vez tinha um trabalho lá e a gente levava mantimento e também a palavra do Senhor. E a gente ia constantemente lá. E eu me lembro de uma senhora, em outros exemplos, outros casos, a senhora, ela tinha, sabe quantos filhos? Tinha 12 filhos. E todos bem, financeiramente. Olha, mas a gente fez, eu não, mas uma das pessoas, não me lembro quem foi que fez a pergunta, e a resposta, a gente deu vontade de chorar. Qual foi a última vez que um deles vieram lhe visitar?
ela não lembrava. Fazia tanto tempo que ela não lembrava. Então, por isso que vocês, filhos, vocês têm que começar a cuidar dos seus pais na questão da obediência exatamente por isso. Porque vocês sabem que você vai ter que cuidar dos seus pais. Você vai ter que zelar pelos seus pais também. Porque os papéis se invertem. Então, nós temos filhos obedecer aos seus pais, observar a vontade de Deus, que isso é vontade de Deus, e um benefício, uma promessa, que Paulo diz que é o primeiro mandamento com promessa, e de fato é, porque os 10 mandamentos, geralmente, eles são proibitivos. A ordem é de proibição, né? Não matarás, não furtarás, então ele está proibindo. Mas existem 2 mandamentos que são imperativos, ou seja, que Deus está ordenando você fazer, e não o contrário, ele está ordenando você fazer, que é guardar o sábado, e o outro é honra pai e mãe. Então esse mandamento, ele entra no mandamento imperativo, que Deus está ordenando, que Deus está mandando você honrar seu pai e sua mãe. Mas dos 10 mandamentos, é o único mandamento que no texto do mandamento mesmo, que é Êxodo 20, é o único mandamento que tem promessa. Veja que todos os outros mandamentos, eles não têm promessa e nem punição. Eles só têm a ordem imperativa ou a ordem proibitiva. Mas eles não têm nenhuma promessa. O único que tem promessa é o 5º mandamento. E qual é essa promessa? Que é o 3º ponto. É uma vida feliz. Vejam o versículo 3. Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Qual é a moda de hoje? Qual a moda de hoje? Entre os jovens, entre os adolescentes e meia-idade? É ir para a academia, não é não? Eu ainda não entrei nessa moda, mas é a moda de hoje. É ir para a academia, é malhar. Para quê? Qual a finalidade de ir para a academia, de malhar, de suar? Para ter uma vida longa e uma vida saudável. Pois pronto, aqui está dizendo, se você honrar seu pai e mãe, você vai ter uma vida longa e saudável. Você vai viver muito e com saúde. Vejam que, primeiramente, Paulo diz que para que te vá bem. E a outra é para que viva longa vida sobre a terra. Não tem coisa melhor do que você viver muitos anos e viver lúcido. Eu tenho inveja desses irmãos que têm altas idades e são lúcidos, eles mesmos resolvem as suas coisas. Eu conheci um senhor que ele morreu com 99 anos, mas ele resolvia as coisas dele. Ele ia para o banco, pegava a aposentadoria dele, gastava o dinheiro dele, fazia o que ele queria. Na hora que ele teve um problema de saúde, ele morreu, que foi com 99 anos, só faltava 2 meses para completar o centenário. Eu quero uma vida dessa. É muito bom não ter problema de saúde, vamos dizer assim, que recaia, que a pessoa fique inabilitada. Pois é exatamente o texto, ele está prometendo isso. Deus está prometendo, honre seu pai e sua mãe, que você vai ter uma vida longa, uma vida de saúde. O bem virá sobre você. Eu estou usando aqui porque essa palavra bem aqui que Paulo usa, ela tem várias traduções. É no sentido de que nenhum mal virá sobre você, virá só o bem. É no sentido de que você vai ter uma vida próspera, ou seja, você vai se dar bem. Aqui, prosperidade não é como algumas igrejas pentecostais pregam, não. Prosperidade, no sentido bíblico, é ter uma vida de paz, uma vida de saúde, uma vida ativa, uma vida feliz. E tem algumas traduções que traduzem como feliz. Uma vida feliz e de muitos dias. Uma vida saudável e de muitos dias. Então, essa é a promessa. Então, se você quiser viver muito, se você quiser viver bem, eu não estou proibindo vocês de ir para a academia, não. Eu quero é que eu vá. Eu não estou proibindo os irmãos que vão para a academia, não.
Mas eu estou dizendo que a ideia é a mesma. Obedeça aos seus pais, ouça os seus pais, que você terá uma vida abençoada. E cuide, ame os seus pais, ouça os seus pais. Cuidado, não ouça a televisão. Que Deus nos abençoe. Amém?